vamos dar início à nossa aula. Hoje trataremos aí sobre hamartiologia, nossa aula 4 de teologia sistemática, tá? Como nós falamos aí, irmãos, durante o curso nós vamos ter aí 5 módulos que vão ser sobre teologia sistemática, tá? E é necessário a gente estudar sobre teologia sistemática. Então, como nós vimos, teologia ela trata de vários assuntos. Por isso que é o nome teologia sistemática, que é montado um sistema para a gente poder entender tudo que se fala, o que nós podemos saber também sobre teologia, tá? Então, basicamente é isso, né? Em teologia, nós estudamos 10 matérias principais. Nós temos a doutrina do Pai, a doutrina do Filho, a doutrina do Espírito Santo. Depois da doutrina do Espírito Santo, nós temos a doutrina dos anjos, tá? Tudo direcionado ao céu, tá? Depois da doutrina dos anjos, aí nós temos a doutrina do homem, né? A doutrina do homem, antropologia. Depois da doutrina do homem, nós temos a doutrina do pecado. Pastor, por que não é a doutrina da salvação em primeiro lugar? Porque a salvação vai tratar de quê? Do pecado, da cura do pecado, né? Então nós temos a doutrina do pecado. Depois nós temos a doutrina da salvação, tá? Depois nós temos a doutrina de que, se nós estamos falando sobre pecado, sobre salvação, isso engloba quem? A igreja. Então nós temos a doutrina da igreja, eclesiologia, tá? Depois nós temos a doutrina das últimas coisas. E por último, eu poderia colocar em primeiro lugar, mas eu não coloquei, mas eu fiz questão de colocar em último lugar a doutrina da Bíblia Sagrada, e foi a primeira que nós estudamos, porque está englobado tudo isso. Então, tanto faz ela estar no início como no final, ela engloba toda a teologia. Então, são essas aí as doutrinas principais que nós estudamos em teologia sistemática, tá? Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa eu ler aqui. Diz assim, Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, tá? Então, irmãos, doutrina sobre o pecado e falar sobre versículos sobre o pecado na Bíblia Sagrada é o que mais nós vamos ter, tá? Porque é um assunto, podemos dizer, principal da Bíblia Sagrada, tá? Eu já adianto para os irmãos que não vai ter como a gente falar de tudo. Os irmãos perceberam aí, são 11 capítulos que nós temos aí nessa matéria, não tem como a gente fazer aqui em 1h30, né? Então nós temos aqui a visão panorâmica da matéria. Já estudamos sobre a criação, já estudamos sobre a doutrina dos anjos, já estudamos sobre a doutrina do homem, e hoje estaremos estudando sobre a doutrina do pecado, hamartiologia, e segunda-feira que vem, se Deus quiser, a doutrina da salvação, soteriologia. O esboço da aula, os irmãos perceberem aí como que é bem abrangente o assunto, e ainda, irmãos, aqui é um resumo. Isso aqui é resumo do que é a doutrina do pecado, tá?
Se fosse mesmo, preste atenção aqui, ó, se fosse mesmo para estudar doutrina do pecado, tintim por tintim, nós teríamos que ficar aqui 6 meses, falando de todos os pontos principais. Talvez não chegaríamos a falar sobre tudo, para os irmãos verem que é abrangente, e é uma doutrina principal da Bíblia Sagrada. Então nós temos aí a doutrina do pecado, a martiologia, temos a introdução à doutrina do pecado, e é onde nós vamos ficar mais focado, viu, irmãos, nesse primeiro ponto aqui. Por quê? Porque eu não sei eu não vou nem fazer pergunta quem foi que leu, quem não leu, né? Mas quem leu percebeu que introdução à doutrina do pecado, ele já engloba alguma coisa que vai falar lá na frente. Então, tá, nós não vamos ficar, às vezes, chovendo no molhado, tá? Então temos introdução à doutrina do pecado, abordagem pormenorizada sobre o pecado, o homem antes da queda, teorias filosóficas do pecado, vamos ver aí as teorias erradas, né, que os filósofos pensam sobre o pecado, conceituação do pecado, pormenores da origem do pecado no universo, pecado original e pecados atuais, culpa do pecado, ação do pecado, porque o pecado é universal e o castigo para o pecado, tá? Então aí os irmãos viram aí que muita coisa para a gente estudar. Meus irmãos, a introdução aí, o comentarista, ele fala sobre um ponto que muitas pessoas hoje se desdobram para poder entender. E isso que as pessoas se desdobram para poder entender se chama o mal. Por que o mal existe? Né? E aí eu pergunto, o pecado é o mal? Claro que é, né? O pecado é o mal, um mal. Não é o mal, mas é um mal, tá? Então, muitas pessoas se desdobram aí para tentar entender por que o mal existe, quem foi que criou o mal. E por incrível que pareça, irmãos, é o que nós vamos falar aqui, não está aí na lição dos irmãos, eu fiz questão de colocar isso aqui. Quem criou o mal? Será que foi Deus que criou o mal? Será? Deus, Deus criou o mal? Mas irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Eu já fui abordado por pessoas que foram doutrinadas por calvinistas, dizendo que Deus criou o mal. Mas aonde que eles se baseiam? Vamos lá, para a Bíblia Sagrada. Isaías 47, 45, versículo 7. O que diz aí? 45, 7. Leia bem forte aí para mim. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não, mas essa tradução aí já entregou o que eu ia falar. Vamos aí a uma outra tradução aí. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Boa, mas essa tradução aí foi? E as bênçãos e as maldições. Eu e a faço absolutamente tudo. Pode ler de novo, por favor. Eu formo a luz e crio as trevas. As trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu e a fé faço absolutamente tudo. Muito bem. Bom, a maioria das traduções diz isso aqui: eu crio o mal, tá? Eu crio o mal. Eu formo a luz, crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Pronto. Não, eu já fui abordado por pessoas já, não foi só uma não, tá? Que vieram dizer que Deus, ele faz o mal. Sabe por quê? Isso tudo
querendo justificar a predestinação, que Deus ele predestina as coisas, e como ele predestina as coisas, ele também predestinou criando o mal, tá? Isso aí é uma doutrina do calvinismo. O problema, irmãos, será que tem como justificar em Isaías 45, versículo 7, que Deus verdadeiramente, irmão, ele criou o mal um dia, criando todas as coisas, e ele fala assim: quer saber, rapaz, eu vou criar o mal. Aí ele pega lá e apareceu o mal. Foi ele que criou o mal? Quando se fala que Deus criou o mal, eu penso nisso aí, tá? Que quando alguém fala sobre Deus ter criado o mal, eu penso que é isso, né? E verdadeiramente tem gente que fala que verdadeiramente Deus formou o mal. Então você está atribuindo, olha, cuidado, você pode estar atribuindo maldade em Deus, Deus criando alguma coisa para prejudicar a humanidade, né? A humanidade. Como que eu respondo isso? Como que eu explico isso aí, irmãos? Buscando no texto anterior a resposta. Quer ver um exemplo? Nós vamos agora estudar na próxima matéria sobre hermenêutica e sobre homilética, e nós vamos entrar num assunto interessante que se chama exegese. E a exegese é o que? Extrair do texto o que o texto quer dizer. Eu não posso pegar um versículo e colocar aquele versículo ali como base e não prestar atenção no versículo anterior, porque uma das regras que os irmãos vão aprender na hermenêutica é que a Bíblia, ela se explica a si própria, ou a si mesmo. Aí vamos lá, irmãos, Isaías 45, o próprio texto vai explicar isso. Vai dizer assim, olha, versículo 1, diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Deus, irmãos, estava profetizando, o profeta estava profetizando que anos depois iria vir um homem chamado Ciro, tá? Aí diz assim, olha, a quem eu tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos. Eu te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há outro Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Aí ele vai dizer: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu o Senhor faço todas essas coisas. Quem é o mal aqui, irmãos, que Deus estava criando nesse caso aqui? Era o próprio Ciro se levantando para abater os inimigos de Israel, que estariam lá no cativeiro, para trazer eles de volta. Mas quando você pega um texto na Bíblia Sagrada, uma palavra na Bíblia Sagrada, no hebraico vai dar um sentido, e vários sentidos. Por isso que eu não posso pegar um versículo da palavra de Deus ou um texto da Bíblia Sagrada e dizer que aquilo ali é o mal que nós entendemos, porque a tendência da gente pensar isso é normal.
É normal no ser humano. Pronto. Exatamente. Não, mas do jeito da irmã Luciana, tem muita gente que pensa. E não tem problema nenhum pensar isso não. Eu tive que voltar atrás de coisas que eu ensinava, depois de ter aprendido de outro jeito. Então o mal aqui, irmãos, que Deus estava criando, no original é calamidade, punição, tá? Então quando ele fala assim, ó, eu crio o mal, eu vou trazer a Ciro, eu estou levantando uma calamidade, uma punição para aqueles que levaram o meu povo para o cativeiro. É isso. Nada mais, nada menos do que isso aí. Então se alguém, irmão, chegar nos irmãos um dia e dizer que Deus criou o mal, você também vai ser obrigado a crer que Deus também criou o pecado. E você vai atribuir culpa em quem? Em Deus. É nesse ponto que eu estou falando. Porque há pessoas que atribuem que o pecado, quem criou o pecado foi Deus. É por isso que eu quis ligar a questão do mal, né, a Deus também. A questão de ligar aqui a criação do pecado, que muitas pessoas dizem aí, é a mesma questão do mal. Há muitas pessoas que querem saber quem foi que criou e por aí vai. Então surge essas perguntas, tá? Então já aqui, já respondi. Assim, hoje está uma benção, irmão. Então, o mal aqui nesse texto aí, no original é punição, calamidade para um fim específico. Então Deus, ele estava criando uma punição, uma calamidade para um fim específico. Qual era? Trazer, punir as pessoas que levaram o povo dele para o cativeiro e trazer eles de volta, usar essa pessoa para trazer eles de volta, tá? O que é pecado? Como se manifesta? Como entrou no mundo? Essas perguntas também estão aí, inclusive, irmãos, em muitas faculdades, universidades, é tratado desse assunto, mas o objetivo é desfazer do assunto e dizer que não existe pecado, tá? E quando uma pessoa diz que não existe pecado, pode ter certeza absoluta, quem está atrás dele foi aquele que deu início ao pecado, né? O próprio inimigo. Vamos aí então, irmãos, como eu disse, a maior parte, nós vamos ficar aqui mais nessa parte sobre a introdução à doutrina do pecado. O termo hamartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, a língua do Novo Testamento, hamartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado, tá? Então, hamartiologia é o estudo acerca do que é o pecado. O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, seja considerado um estado. Mas na frente vamos falar aqui o pecado como ato e o pecado como estado. Ainda aqui, né, considerações sobre o pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos 5,12, o texto que nós lemos aqui: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, tá? O pecado, ele é a causa da perdição do homem. A palavra pecado, hamartia, denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina, não se alinha com ela, não se alinha com a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus é uma, e quando eu coloco na minha mente em não fazer essa vontade, de alguma forma, seja em atos, seja em pensamentos, seja em ações, eu estou pecando contra Deus, tá?
A Escritura, irmãos, ela cita, as Escrituras citam 372 formas de pecado, e há centenas de outras não mencionadas. Na relação das obras da carne, por exemplo, nós lemos lá no final, Paulo dizendo assim, olha, ele vai dizendo sobre várias coisas lá, né? Sobre as obras da carne. Quando termina, ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, que quem comete não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, a gente olha lá só para as obras da carne e pensa assim, se eu me abster só disso aqui, eu já estou no céu. Negativo. Paulo vai terminar dizendo, e coisas semelhantes a essa. Então segue uma relação. Agora, quem é que pode, irmãos, dizer que eu estou fazendo ou cometendo pecado perante Deus? O próprio Espírito Santo que está na minha vida. Se eu tiver uma ligação com Ele, pode ter certeza absoluta, o Espírito Santo vai dizer, isso que você está fazendo, ou isso que você vai fazer, é errado, e você não faz, tá? Eu lembro como se fosse hoje, assim que eu entrei na PM, aí eu estava no curso de formação, e eu tinha, irmãos, na época, eu tinha um dinheiro, uma conta, a minha conta estava tão cheia, que eu tinha 30 reais na minha conta. Aí eu fui lá e falei assim, eu vou lá tirar 10 reais para comprar o meu marmitex, né? Lá na frente do quartel, tinha um local lá que vendia os marmitex. Eu falei, eu vou tirar 10 reais aqui para comprar marmita. Aí, fui lá e coloquei meu cartão, e coloquei lá, 10 reais. Aí, quando eu olhei assim, veio uma nota de 50. Tum. Aí eu peguei ela, naquela hora assim, o Célio, né, carnal, pegou ela assim, já dobrou ela, e colocou no bolso, né. Aí eu na hora falei assim, olha, 10, eu tenho 30, se eu te puxar mais 10, vai vir 50, e se eu puxar mais 10, vai vir 50, 150, tá vindo, certamente aconteceu, tá alguma coisa aí, alguém pode nesse momento até dizer assim, olha, gente, Deus está te ajudando, né, tá ali o bancário ali, né, tá te ajudando, né. Irmão, aí na hora que eu coloquei aquele dinheiro dobrado no meu bolso, eu escutei uma voz dentro do meu ser dizendo, isso que você está fazendo é errado. Aí eu dei ouvido à voz, né? Fui lá, o banco estava se preparando para abrir. Fui lá, bati na porta, aí uma moça veio atender. Aí eu falei, eu queria falar com o gerente. Eu nem ia falar com qualquer pessoa. Aí o gerente estava lá assim, ele, espera um pouquinho aí. Ainda tratou de jeito, viu, pastor Giovanni? Ignorância ainda. Aí eu, tá bom. Aí ele veio, daqui a pouco ele veio lá assim, rápido, uns 2 minutos ele veio. Aí ele, pois não. Aí eu falei assim, olha, eu fui tirar 10 reais ali naquela máquina e veio uma nota de 50. Aí, rapaz, ele embranqueceu assim, foi lá e já destravou lá o caixa eletrônico. No lugar da caixa de 10, ele tinha colocado a caixa de 50. E no lugar da de 50, ele colocou as de 10, ele inverteu. Irmão, ele estava branco. Aí ele, meu Deus do céu, eu fiz uma besteira aqui. Aí ele pegou, foi lá, irmão, tirou uma notinha de 10 reais lá do meio. Aí veio e pegou a minha nota de 50, né? E aí ele falou assim, olha, obrigado. Aí eu falei, não, de nada. Peguei, ia dar as costas assim, ele pegou e olhou para mim e falou assim, espera um pouquinho. Ele pegou a caneta dele, do banco mesmo, né? E falou assim, olha, aqui de presente para você. Aí eu falei assim, obrigado. Eu sei que não era dinheiro,
mas era ali um agradecimento dele. Eu peguei e contei para uma pessoa bem próxima, assim, que não é serva de Deus, né? Eu contei para ela, sério, mas você é burro. O banco te rouba, o banco te toma através de imposto, disso, daquilo, tudo você paga. Eu tinha tirado dos outros tudo que estava lá. Eu falei, pois é, mas eu não vou fazer isso não, porque eu dei ouvido à voz do Espírito Santo. Então, irmão, o Espírito Santo, ele fala. Se você está cometendo ou vai cometer alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele fala através da sua vida, tá? Então não põe esse negócio na cabeça que só existe uma listazinha de pecado, não, irmão. 372 formas de pecado mencionada na Bíblia, e existe ainda a palavra do apóstolo Paulo, tá? Outra pergunta que eu quero fazer aqui, irmãos, uma coisa interessante que não tem aí explicado direitinho: existe diferença entre transgressão, iniquidade e pecado? Mas vamos ler o texto aqui então, Salmo 51. Salmo 51. Esse salmo aí é de quem? De Davi, né? Quando foi que ele escreveu esse salmo? Ele tinha pecado, e um pecado grave, né? Olha o que diz aí, irmão, versículo 1 ao 3, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Preste atenção aqui: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 5: eis que em iniquidade eu fui formado, né? E por aí vai. Então, irmão, se transgressão e iniquidade é a mesma coisa de pecado, por que ele cita aqui uma por uma? Por que ele não falaria só pecado? Purifica-me do meu pecado, né? Apaga o meu pecado, né? Por que ele faz essa diferenciação? Porque, irmãos, os irmãos estão de parabéns. É a mesma coisa, mas só que posições graves ou posições, podemos dizer assim, menos grave, tá? O pecado, irmão, pode ser simplesmente eu pensar alguma coisa. Agora a transgressão, ela é diferente. Ela é pecado, mas ela é algo mais grave, tá? Não, eu não estou aqui, irmão, eu vou chegar lá. Não tem pecadinho, não tem pecadão não, tá? Mas a Bíblia mesmo faz essa diferenciação entre transgressão, iniquidade e pecado, tá? Vamos lá, irmãos. A palavra transgressão, aí sim, está lá no livro dos irmãos. No hebraico é pesha, tá? Que é também rebelião. Olha que coisa, irmão. Então eu posso pecar, às vezes por pensar, né? Pensar em fazer o mal. Mas a transgressão, ela vai muito mais além. Eu estou pecando, mas quando eu estou transgredindo, eu estou afrontando uma lei de Deus. Quer ver um exemplo aqui? Você tem uma placa de trânsito ali que está dizendo 80 quilômetros, né? 80 reais não, 80 quilômetros, e você, por querer, olha, eu não estou nem aí, quer saber, eu vou transgredir isso aqui, eu vou passar por cima disso, eu estou apressado, eu estou isso, eu estou aquilo.
eu resolvi ser um transgressor da lei. Tá? Então a transgressão, irmãos, é um rompimento da lei de Deus. Não pegue lei, irmãos, como os 10 mandamentos. Lei de Deus que fala, irmãos, é tudo aquilo que afronta a Deus. Tá? Então, a transgressão, ela pecha no hebraico, ela é rebelião. É se rebelar contra Deus. Quebra das leis divinas. O caso aqui de Davi, ele vai dizer, perdoa os meus pecados, mas ele vai dizer também da transgressão. Preste atenção, o momento em que ele olha para Batseba, e ela lá está tomando banho, tá? E ele cobiça aquela mulher, irmão, se ele naquele momento ali tivesse tirado o olho, ele já tinha pecado, mas ele seria perdoado o seu pecado de uma forma diferente como veio a consequência para ele. Mas o problema é que ele continuou e ficou ali olhando. Aquilo entrou dentro do coração dele, né, na vida dele, e agora ele começa a ter um desejo por aquela mulher. Ele pergunta para as pessoas: quem é aquela mulher? Ela fala: é a mulher de um dos teus 300, de um dos teus soldados que está lá batalhando, está lá lutando por você. E aí ele vai dizer assim: eu não estou nem, é como se falando lá no coração dele assim, ó, não estou nem para ele, quem manda ele estar lá? Aí ele manda chamar a mulher, se deita com a mulher. A transgressão, irmão, vai nesse ponto da pessoa estar dizendo assim: olha, Deus se eu fizer isso, Deus me perdoa. Mas no fundo do coração dele ou dela, ele está sabendo que ele está afrontando a Deus. É isso que é a transgressão que ele está falando. E a iniquidade, irmão, foi esse momento aqui, ó, em que ele olha para ela, né, e entra dentro dele aqui. Vamos lá, então. Outro termo para pecado é iniquidade. O que significa iniquidade, irmão? No grego, no hebraico, não está aí, né? Mas é avon, tá? A-W-O-N, avon. E o avon, irmão, significa o quê? Está fora do prumo, está de lado de fora, é afastado que é certo, tá? Então iniquidade, irmãos, é aquilo aqui que entra dentro do coração e começa a mudar algo dentro de você. Então tudo isso aqui que eu falei, irmãos, e os irmãos estão certos, tudo isso aí é pecado, mas tem um jeito em que o pecado ele começa a mostrar algumas garras, tá? E essas garras, irmãos, vai fazer você morrer. Vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Aí eu volto a dizer, se ele tivesse voltado ali, ó, no início, eu tinha um pastor, só um instantinho, pastor. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte: você está andando na rua aqui, ó, aí passa uma mulher ali, né, de um jeito, e aí você, no seu ser mesmo natural, você olha. E aquela mulher está de um jeito lá que chama a atenção. Você olhou, tirou o rosto e vai embora, não aconteceu nada. Aí ele dizia: olhar uma vez é coincidência, olhar 2 vezes é concupiscência, tá? Passou uma mulher na rua, olhei, tirou o rosto, né? Foi por acaso, tirei o rosto. No fundo do seu coração você pode dizer: o sangue de Jesus tem poder? Não tem problema não, irmão, você tem que lutar mesmo. Agora, se você olhar de novo, irmão, e ficar lá olhando, concupiscência, e é o que Martinho Lutero falava: nós não podemos evitar
que as aves voem sobre a nossa cabeça. Nós não temos como evitar, irmão. Mas nós podemos evitar que elas venham e façam um ninho na nossa cabeça. Já pensou, irmão? Você está andando aí com um ninho de passarinho na sua cabeça? Não, irmão, sai daqui, passarinho. É isso mesmo, você tem que afastar o pecado da sua vida. Veio para pousar na sua cabeça, sentiu ali os pezinhos dele na sua cabeça, espanta ele, dá uma estilingada nele, tá? Pastor, primeiro aí. Não é respeito que está falando sobre isso. Exatamente. Pombogira, pronto. Tá? Então, irmãos, existe essa diferenciação aí, tá? Mas tudo é pecado, tá? 1 de João capítulo 3, versículo 4, vai dizer: o pecado é iniquidade. Então, mas irmãos, há como você evitar um mal maior. A Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Não é porque você caiu num abismo aqui e conseguiu sair, que você tem que continuar errado. Você tem que se afastar de andar perto de abismo. É isso. Mas a iniquidade refere-se principalmente ao pecado do crente, né? É isso que entra dentro da vida ali e muda algo dentro da vida dessa pessoa, tá? A palavra correspondente é hamartano. Nesse versículo, pecaram, literalmente erraram o alvo. Leia, vamos ler aí, irmãos, Juízes. Quer ver um exemplo aí, irmãos, de o contrário de pecado? O contrário de pecado? Bem frisado mesmo para os irmãos colocar sobre essa questão de errar o alvo. Vamos aí, Juízes 20, versículo 16. Olha o que diz: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com uma funda, uma pedra a um cabelo e não erravam o alvo. Aqui não tem escrito alvo não, tá? Mas aqui eles não erravam o alvo. Uma pessoa ficava lá assim, ó, com um fio de cabelo, irmão, a uma distância deles ali, não sei se 10 metros, não sei se 5 metros, eles com um fio de cabelo, eles pegavam a funda, giravam e acertavam aquele fio de cabelo. Eles não erravam o alvo, ou seja, no original poderia dizer, eles não pecavam na questão de acertar o alvo. Então, o que é pecado, irmão? Tem um alvo a ser acertado, e eu erro esse alvo. Ou então, irmão, existe uma outra opção, é acertar no alvo errado. Também isso é pecado. Lá na PM também, uma vez a gente estava atirando, né? Eu acho que era de carabina. Era carabina. Todos lá na cada né, baia daquela lá, a gente atirando. Aí terminou, todo mundo foi olhar o alvo. Tinha um lá, irmão, que o alvo dele não tinha um tiro. Um tiro. Ele tinha atirado no alvo do outro. O alvo do outro, se era 10 tiros, o alvo do outro estava com 20 tiros lá. Então, irmão, errou do mesmo jeito, foi punido do mesmo jeito. Então não tem esse negócio, não, eu não vou ser punido porque eu acertei o alvo errado. Está errado do mesmo jeito, tá? Você tem que acertar o seu alvo, o alvo de Deus, tá? Se você não acerta o alvo de Deus, você está pecando, tá? O vocábulo pecado, conforme se registra em Romanos 5, 12, por um homem entrou o pecado.
errar o alvo no mundo, diz respeito ao desvio do alvo por Deus traçado, previsto, determinado, que é a glorificação dele. Tá? Outros termos na Bíblia Sagrada: desobediência, rebeldia, má vontade para com Deus e a sua lei, incredulidade, falta de confiança em Deus e de dependência dele. Tudo isso é pecado e está na Bíblia Sagrada. Tá? O homem natural e o pecado. Aqui nós temos uma diferenciação. A humanidade biblicamente pode ser dividida em 3 tipos: judeus, gentios e igreja, tá? E em 3 tipos de pessoas: homem natural, homem espiritual e o homem carnal. O que é o homem natural? É toda aquela pessoa que não conhece a Deus. Esse é chamado de homem natural, tá? O homem espiritual é o servo de Deus, é a pessoa que tem conhecimento de Deus, que anda no Espírito, que anda segundo o Espírito. E o homem carnal é o homem que anda segundo o domínio da carne, tá? Então a Bíblia vai mostrar essa diferenciação. Se nós soubermos aqui, irmãos, nos colocar dentro desses 3 padrões aqui, nós vamos, com toda certeza, acertar o alvo certo, que é viver uma vida de espiritualidade na presença do Senhor. A universalidade do pecado, irmãos, aqui não vamos ficar discorrendo não. Toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda a humanidade. É aquilo que eu falei alguns dias atrás aqui. Daqui uns dias vai chegar, é um menino ou um menino? Menino? Vai chegar um menino, né? Já tem nome? Como é o nome? Noah. É Noé, mas é Noah. Vai chegar, irmãos, e não estou querendo desanimar ele não, tá? Mas ele vai chegar já debaixo de uma lei. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Não quer dizer que ele vai chegar como um pecador, pecando, né? Pecando. E não leva aquele texto lá: e em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não leva isso aí como uma criança já nasce com pecado, tá? A criança, ela nasce com a natureza pecaminosa, mas ela não comete pecado até o momento em que ela tem, por causa do pecado dos nossos pais lá. E a Bíblia, o próprio Deus vai dizer que o homem, ele conhece hoje o que é bom, o que é o bem e o que é o mal. Então no momento em que essa criança, não importa se é 10, se 11 ou se é 12 anos, não importa, tá? No momento em que essa criança passa a ter conhecimento do que é o pecado, do que é certo e do que é o errado, ela já tem consciência já do que é pecado, tá? Então, é nesse ponto, porque existe essa dúvida, né? É com quantos anos? Hoje, irmão, tem crianças aí com 8 anos aí que tá dando de 10 a 0 em adulto, na questão de ser ruim, tá? E isso talvez é o mundo que nós estamos vivendo, né? A criança hoje, irmão, tá ali e já tá com um celularzinho aí, né? E às vezes a mãe nem percebe, quando a fé aparece uma palavra errada. Eu sei que muitas faz na inocência, né? Mas, irmãos, todos estão debaixo do pecado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguém vai dizer dessa forma assim: mas eu não estava lá no jardim do Éden. Quem pecou foi Adão. Quem pecou foi Eva. Por que eu que tenho que carregar essa culpa? Se eu tivesse lá, eu não pecaria. Será, irmão? Um irmão vivia falando isso aí.
é por causa de Adão e Eva, né? Isso tudo é por causa de Adão e Eva. Se eu tivesse lá, eu não teria feito isso aí. Aí, agora a gente tem que ficar carregando por causa deles. Quem disse que se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa? E o patrão dele ficou escutando aquilo lá, que era crente também. Aí um dia, ele chegou para trabalhar, aí o patrão dele falou assim: olha, eu tenho uma missão para você. Aí ele, tá bom. Aí falou: olha, você vai ficar aqui nesse quarto aqui, ó, nessa sala aqui, tá? E vai vir uma pessoa daqui a pouco e vai buscar aquela caixa que tá ali em cima da mesa, tá? Não mexa na caixa não, deixa ela lá, deixa ela quietinha lá, não mexa nela não. Aí a pessoa vai vir buscar. Não saia daqui, é para você ficar aqui dentro, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí ele ficou lá e ele sentou no sofá lá. E o patrão dele falou: olha, daqui a pouco eu estou voltando. Aí ele ficou lá, sentado no sofá. Aí passou algum tempo, né? Ele estava lá. Aí ele olhou para a caixa. Aí ele olhou para a caixa. Não deveria ter olhado, né, irmão? Aí ele olhou, aí tirou o olho. Aí olhava no relógio e nada. Aí daqui a pouco ele levanta. Ele levanta. Aí vai ali, vai na janela, a janela estava aberta. Aí ele fica olhando para ver se a pessoa está chegando. E nada. Aí agora ele vai lá para perto da caixa. Aí fica ali. Aí vem. O que será que tem aqui dentro, gente? Deve ser alguma coisa muito. Deve ser algo muito importante. O que será? Uma caixa com a tampa, né? Tal. Não é possível, gente. Aí vai, coça a cabeça, e vai. Aí ele pegou a caixa, balançou, tinha alguma coisa dentro. Olha, uma coisa aqui dentro aqui mesmo. Aí ele pegou e falou: não custa nada, vou dar uma olhadinha aqui dentro, né? Aí ele levantou um pouquinho a caixa assim. Quando ele levantou um pouquinho a caixa, tinha uma pomba lá dentro. Ela assustou, janela, e foi embora. Aí ele, meu Deus do céu, e agora? Passado mais uma meia hora, quem chegou? Não aquela pessoa que vinha buscar, mas o patrão dele. Chegou e foi lá na caixa, pegou ela, balançou. Pai, o que aconteceu aqui? Aí abriu, cadê a pomba que estava aqui dentro? Ah, não, eu fui ver o que tinha aí dentro, aí ela voou. A partir de hoje, você nunca mais culpa Adão e Eva pelo pecado dele. Você é igualzinho ou pior do que eles. Então, irmão, todo mundo é do mesmo jeito. Não tem esse negócio de ficar culpando ninguém, não, tá? Assuma o seu erro. Vamos lá. Deus e o pecado. Né? A principal definição divina para o pecado é que está nas passagens de 1 João 3, versículo 4 e 5,17. Né? O termo hamartena, né, que é um outro testamento, errar o alvo, desviar-se do caminho, perder-se. Uma questão interessante sobre a palavra hamartia, que nós vamos falar agora mesmo, para o judeu, tem um grande ensino para nos ensinar. Quando nós vamos falar aqui sobre as especificações do pecado, tá? A palavra de Deus apresenta a origem do pecado, irmão. Isso aqui nós não vamos ficar aqui também, porque nós já estudamos em 2 lições aonde foi que originou o pecado. Foi lá no céu. Uma coisa interessante, irmã Fernanda, nós falamos aqui, terceiro céu, né? O pastor Giovanni, ele citou até alguns que creem que existe até um 4º céu. A Bíblia fala sobre o terceiro céu, né? Onde Paulo foi e viu coisas inefáveis ali, né? A Bíblia fala assim. Mas uma coisa interessante, como nós falamos aqui, o céu aonde está Deus, só estão os querubins, os serafins, tá? Mas há muitos que creem que o segundo céu é onde estão os anjos, tá? E aí nesse segundo céu
também tem a presença de Deus. A presença de Deus. Quem crê que Deus está aqui neste lugar nessa noite? Deus está aqui. Então Deus está no primeiro céu, Deus está no segundo céu, e Deus está com toda a sua potência no terceiro céu, tá? Então no segundo céu ficam, segundo os estudiosos, os anjos, né? E nesse segundo céu é que nasce o pecado, através desse querubim, tá? Então se esse segundo céu só tem anjo, possivelmente foi aonde o diabo também veio para se apresentar no meio dos filhos de Deus, tá? É uma pergunta que ela fez sobre como se não chega até a presença de Deus, né? Como que o diabo chegou até a presença de Deus se nem todos chegam até a presença dele lá? Então, no segundo céu aconteceu isso. Lembrando que o diabo não é ser humano, né? Um espírito, né? Ele é espírito, então assim, o diabo não é desse mundo, ele é o segundo céu, é espírito, então ele não vai ter alcance humano. E foi para aquele motivo ali, né? Na realidade, quando ele chega ali, e aí Deus, na sua onipresença, ou ele está em todos os lugares, pergunta para ele acerca de Jó, né? Então a origem do pecado, nós não precisamos ficar nisso aqui. A origem do pecado no céu, né? Nesse segundo céu, tá? A realidade e raiz do pecado, tá? Ainda que muitos procurem ignorar a existência do pecado, temos que de considerar os esmagadores testemunhos da realidade do pecado. Perguntemos a Adão após a sua queda, a Davi, a Jesus Cristo, que foi tentado, né? Mas foi achado sem pecado. A Bíblia diz claramente, tá? Todos confirmarão que o pecado é uma realidade. Quer perguntar sobre o pecado? Veja o que é isso. Em um hospital, o hospital que está cheio, hora dessa, irmão, realidade do pecado, tá? As funerárias, irmãos, que não cessam de estar fazendo seus caixões, realidade do pecado. Os cemitérios que não cansam de receber moradores, né? Realidade do pecado. Uma fechadura que você coloca na porta da sua casa, realidade do pecado. Tem lugares aí, irmãos, aí no Nordeste, em algumas cidades, que as casas não tem fechadura, ali os muros são baixinhos, outras nem tem muro, mas as realidades nessa cidade estão mudando, irmão. Estão mudando, porque o crime ele migra, e o crime muitas vezes vai para essa cidade também. Um caixa forte de um banco, irmão, realidade do pecado, tá? Cada alarme contra ladrão, realidade do pecado, tá? Cada policial que tem que prender, realidade do pecado, né? Guarda, soldado, cada tribunal, cada prisão, cada dor, doença, morte, tristeza, pranto e guerra, realidade do pecado, tá? Eu estava lembrando de um peixe, o pescador aqui. Quando você vai pescar, você pesca com pimentão? Põe um pimentãozinho e joga lá? Você pesca com o quê? Com alguma coisa que o peixe gosta. O texto aqui, irmãos, de Tiago, vai dizer justamente isso. O peixe está ali, irmãos, dentro da água, tranquilo. Quando a fé cai bem na frente dele aqui, irmãos, uma isca, uma minhoca, obrigado, uma minhoca. Essa isca, irmãos, é o que o texto diz aqui de engodo, tá? Essa palavra engodo é isca. O pecado, irmãos, é aquilo que te atrai. E o pecado, irmãos, é algo que o teu corpo, a tua carne,
gosta. E é aquilo que eu direto vou falar, e falei aqui algumas vezes aqui. O diabo nunca vai me tentar, irmãos, com abóbora. Porque eu não gosto de abóbora. Tá? O diabo não vai me tentar, irmãos, com jiló. Irmão, ele vai passar raiva. Tá? O diabo não vai me tentar com maxixe. Mas ele vai me tentar com piqui. Tá? Porque é o que eu gosto. Então, irmãos, o pecado como ato é justamente isso, essa deliberação que nós temos. Já o pecado como estado é o que nós permanecemos, né? Ou seja, o homem é propenso a cometer. A prática do pecado. Em Números 32, versículo 23, está escrito assim, ó: e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Deixar de cumprir a lei de Deus é tanto pecado quanto transgredi-la. A palavra de Deus diz que ímpios serão lançados no inferno por omissão. E nós temos aqui, irmãos, dois tipos de pecado. É o pecado por omissão e o pecado por comissão. Alguém pode me ajudar aí? O que é pecado por omissão? Hã? Omissão é você se omitir, é deixar de fazer o que é certo, o que é justo, né? Mas o primeiro aí, o pecado por comissão é diferente, é fazer ou praticar a coisa errada, tá? Comissão é justamente isso. E na PM também tem um crime lá chamado crime de prevaricação. Tem aqui um advogado aqui. O que é o crime de prevaricação? É você não fazer o que você foi treinado para fazer. Então, quando um policial está na rua e que está acontecendo um crime e ele deixa de prender aquela pessoa, ele cometeu um crime de prevaricação. Ele é treinado para aquilo. Ele pode errar na ocorrência e colocar ali uma ocorrência errada, fazer uma ocorrência errada, prevaricação, porque ele foi treinado 1 ano na academia para isso aí, tá? Então, você fazer a coisa errada é pecado, e você deixar de fazer a coisa certa também é pecado. Também, tá? Na palavra de Deus menciona esse pecado da carne e pecado do espírito. O nosso espírito, irmãos, também peca, viu? Tá? O nosso espírito também peca. Muitos acham que pecado é o do assassino, do bandido, do ladrão, do viciado, do imoral, do fornicário, do adulto, da prostituta, né? Mas pensam que né? Muitos acham que pecado é isso aí, né? Pensa que o engano, o calote, o furto, o mundanismo, outros pecados predominantes da carne. Entretanto, os pecados do espírito são às vezes piores que os mencionados, tá? Então, do mesmo jeito, irmãos, que a carne ela peca, o nosso espírito também pode pecar. Quer ver um exemplo? Deixar de orar, você pode estar pecando. Deixar de ler a Bíblia Sagrada, pode estar pecando. E isso é um pecado do espírito, tá? Relacionado ao teu lado espiritual. Na Bíblia são mencionados os pecados para a morte. Irmão, o que é o pecado para a morte? Vamos lá, me ajuda aí. Pecado para a morte, irmão. Por que tem pecado para a morte? O nome já está dizendo, irmão. Mas por que acontece? Por que a Bíblia diz? O texto, qual é o texto que diz isso aí? 1 João 5,16.
se alguém vir, ou ver, né, no goianês mesmo, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para morte. Há pecado para a morte, e por esse eu digo que não ore. Mas o João aqui tá bem radical, né? Então, irmãos, há pecados para morte. Pecados para a morte, irmão, está dizendo aqui, o pecado para a morte, dependendo da sua gradação, automaticamente ele vai trazer como consequência sofrimento, morte espiritual, morte física e até perdição eterna. Tá, irmãos? Por isso que muita gente quer denominar o adultério como pecado de morte. Porque preste atenção, irmãos, o adultério, ele não provoca a morte física, muitas vezes não, mas em quase todas as vezes o adultério provocou a morte de um casamento. O que Deus ajuntou, e é uma ordenança isso aí, irmão, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Aí, irmãos, eu sei que é dura essa palavra, quer dizer que eu não vou orar, quer dizer, a palavra de Deus está dizendo dessa forma, irmão. É a palavra de Deus. Aqui está dizendo, irmão, sobre a questão de aconselhar, a questão de ir atrás da pessoa, sim, mas aqui não está dizendo sobre a questão da igreja em si, está dizendo das pessoas, irmãos, que começam a achar esses pecados como se fossem normais na vida, até encontrar lá na frente a morte física e a morte eterna. No caso, então, a prostituição é pecado para a morte, porque está pecando contra o corpo, é? Peca como para o corpo, está dizendo aqui. Mas aqui volto a dizer, irmãos, aqui está dizendo daquela pessoa que é desregrada, tá? Não quer dizer aqui, porque aí nós teríamos que ir para aquela mulher adúltera, que Deus deu, que Jesus Cristo deu a chance para ela, né? Outros casos na Bíblia Sagrada, tá? Mas aqui está dizendo que há pessoas, irmãos, que começam a enveredar por um caminho, e quando você, cedo ou mais tarde, vai encontrar aquela pessoa, a pessoa já está morta espiritualmente e está caminhando para o caminho da perdição, tá? É uma situação difícil, irmãos. Eu encerro esse assunto aqui dizendo: pecado, irmãos, não é brincadeira. E hoje as pessoas estão levando pecado como se fosse um caso natural. Eu vou pecar, Deus vai perdoar. Temos que ter cuidado com isso. Na Bíblia, esses dias, é o casamento do Zezé, que eu não conheci. Tem um negócio dele, aí eu fico pensando, né? O padre que casa, as pessoas que aprovam, as pessoas que afastam, o pastor, tem pastores também, igreja, casa uma pessoa, sabe que ela está separada, sabe que ela destruiu uma família e está ali, todo mundo apoiando, achando que tudo é normal. Então está na mídia, como se fosse assim uma coisa, o povo aplaudindo. Foi o que eu falei esses dias atrás, irmão. Estão romantizando o pecado hoje. Romantizando o pecado. Mas pecado, irmãos, mata. Tá? A realidade é essa: pecado mata. A pessoa toma o namorado do outro, toma o esposo do outro, e as pessoas vão torcer por aquela pessoa. Cuidado com isso, irmãos. Pecado é pecado, tá? Perdão do pecado, Deus perdoa, sim, com toda certeza, tá? Um caso interessante da Bíblia Sagrada é Manassés. Manassés, irmão, foi um rei terrível, e ele foi até levado para um local cativo. Lá ele voltou para Israel, e a Bíblia diz que Deus perdoou ele. Olha que coisa. Então, irmãos, Deus, ele tem um jeito dele trabalhar, tá? O que nós não podemos, irmãos, é estar afagando o pecado, achando que é natural, que é normal. O perdão Deus dá com toda a convicção,
mas brincar com as coisas de Deus é sério, né? Consumação do pecado, o ato consumado, né? O próprio Tiago vai dizer, e o pecado sendo consumado gera a morte, né? Vamos aí, pecado do crente. O que o crente ele perde? Eu não vou dizer nem ganha, não, pecando. Ele tem como consequência perda das bênçãos de Deus, disciplina divina da igreja, interrupção da comunhão com Deus, cessação de operação divina por meio do crente e perda de galardão no futuro. Tudo isso o crente perde, tá? Pode perder. O pecado do crente, o julgamento do pecado na vida do crente, pode acontecer na mesma hora, pode acontecer também depois, tá? Volto a dizer, Deus, ele dá muita chance para as pessoas, irmãos. Deus dá muita chance para as pessoas. E quando a pessoa tem uma tragédia lá na frente, é porque já saiu do controle, né? Deixa eu correr aqui. Triunfo sobre o pecado. Como que nós podemos triunfar? Amando a palavra de Deus, colocando ela no nosso coração, crendo no poder do sangue de Jesus Cristo, confiar no poder do Espírito Santo, crer no ministério sacerdotal de Cristo. A nossa fé tem que estar depositada em Jesus Cristo e, finalmente, a nossa total submissão e entrega a Cristo, tá? Deixa eu correr aqui. Abordagem pormenorizada do pecado. Eu vou passar aqui. Aqui nós temos termos, irmãos, que nós não vamos também estudar de forma nenhuma, tá? Os termos hebraicos, ramá, patá e shagag, tá? Tudo isso aqui, ramá é enganação, patá, seduzir, shagag é errar, extraviar. Outros termos aqui, ratá, aí tá chatá, né, porque é escrito dessa forma, mas a pronúncia no hebraico é ratá. Ratá aparece 522, é a palavra que mais aparece na Bíblia Sagrada sobre pecado, tá? Que é desviar-se do rumo. O povo de Israel, irmãos, era um povo nômade no início, e eles sabiam muito bem que andando no meio do deserto, se eles errassem o caminho, o final era o quê? Morte, tá? Então é esse o sentido que é no hebraico, errar o caminho, errar o rumo, tá? E aí a Bíblia vai dizer em Provérbios, há caminhos ao homem que parece ser bom, mas o final dele é morte. Por quê? Porque esse caminho não é a direção de Deus, é errar o caminho, tá? Pecha, que nós já vimos aqui, raá. Outros temos aqui, racha e taá, tá? Muitos aí. Deixa eu ir passando aqui. Temos gregos. Aí nós temos hamartia. Repita comigo, hamartia. Pronto, vocês já aprenderam aí uma palavra grega, hamartia, que significa errar o alvo, tá? No Novo Testamento os escritores usaram o termo hamartia para designar o pecado, ainda que o sentido equivalente no Antigo Testamento seja o de errar o alvo. Bora lá? E o computador não está me ajudando também, para variar. Ainda que o sentido equivalente do Antigo Testamento seja o de errar, nas páginas neotestamentárias, a palavra em apreço tem uma abrangência um pouco maior, né? É aquilo que eu falei para os irmãos sobre a questão da iniquidade e do pecado em si, né? Da transgressão. Bora, meu irmão, me ajuda aqui, vai. A caquia, adiquia, também são termos gregos. Anomia e anomos são termos gregos para o pecado. Apistia, acebeia e acelgeia, todos termos bíblicos para o pecado e as suas definições aí no livro dos irmãos, tá? Eptomia e parabases, termos gregos também para o pecado. E aí vamos correndo aqui. Deixa eu correr aqui. Paratoma e planal,
também termos gregos para o pecado. O homem antes da queda, a Bíblia é a única fonte segura para determinar a criação do homem e o seu estado original. De forma simples e objetiva, o Gênesis declara que depois de tudo feito, especialmente o homem, viu Deus que era muito bom. Então, irmãos, é a Bíblia Sagrada que tem essa autoridade para mostrar o estado original. Não acredite aí, né, em filósofos, não acredite aí nesses professores maconheiros aí que estão aí aprendendo aí de um jeito para poder desfazer da Bíblia Sagrada, tá? Fique com a Bíblia Sagrada. Criado à imagem e semelhança de Deus, já foi estudado em 2 matérias, não vamos ficar nisso aqui não, tá? Teorias filosóficas acerca do pecado, são teorias que querem desfazer ou tem uma palavra diferente sobre isso aí. A primeira teoria antibíblica é que ensina a existência de um eterno princípio do mal. Eles colocam aqui, irmãos, que o pecado ele é uma força, e uma força igual a de Deus. Por isso, a força do pecado fica lutando contra as coisas de Deus. É o que é chamado de dualismo. Quem inventou isso aí, irmãos? O zoroastrismo, tá? E também o maniqueísmo. O maniqueísmo é que deu maior ênfase a essa questão da luta do bem contra o mal. E aquilo que eu estava dizendo sempre de Jesus Cristo ali, com quebra de braço com o diabo. Aquilo ali é isso que eles pensam, que o pecado, ele é uma força que tem o poder igual a de Deus, tá? Isso aí é ridículo, né? Outra teoria antibíblica é a que apresenta o pecado como um mal necessário. Não, tem que haver o pecado, tá? É normal. Tem que haver o pecado para que haja um equilíbrio. A terceira teoria falsa ensina que a fonte e a sede do pecado estão na natureza sensorial do homem, tá? Então, deixou de estar no corpo dele, mas é um senso do que é certo, do que é errado. E outra teoria é a que declara que a essência do pecado é o egoísmo. Não, irmão, todo pecado, ele nasce com o egoísmo, tá? Tem sim, mas ele não é o egoísmo, tá? O egoísmo é uma das partes ali que ativa o pecado, tá? Vamos correr aqui. Conceituação do pecado. Como que alguns homens de Deus conceituaram o pecado? Nós temos aí John Wesley, nós temos W.T. Conner, Strong e Charles Hodge, todos disseram aí algumas palavras bíblicas sobre o que é o pecado. Não vamos ficar por aqui não, os irmãos leiam nas suas apostilhas, tá? Vamos correr aqui. E o computador está travando. Pormenores da origem do pecado no universo. A primeira manifestação do pecado, todo mundo nós já estudamos sobre isso aí, e tocando naquele assunto, muitos começam a dizer quando foi que começou, foi Deus que deu esse início, mas Jó capítulo 34, versículo 10 diz assim: longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Então, irmãos, Deus nunca fez e nunca fará algo mal. Deus, ele fez tudo bom, né? A Bíblia Sagrada nos declara isso aí, nós temos plena convicção disso também. Como o pecado entrou no mundo, os irmãos sabem muito bem disso aí, foi através da tentação aos nossos pais, lá no Jardim do Éden. Pela soberana e sábia vontade de Deus, permitiu-se que o Éden, o jardim idílico, né, o jardim deslumbrante, o jardim perfeito, né, ali tudo perfeito, tudo muito bonito que Deus criou, para que Adão e Eva vivessem felizes, fosse invadido por Satanás para tentá-los com astúcia e engano. Irmãos, e começou uma grande história, e nós estamos nessa história, tá? Está se desenvolvendo uma grande história, mas essa história, irmãos, ela é feita de vencedores e de perdedores.
eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite estão na história dos vencedores, amém? Pecado original, irmãos, é o pecado cometido lá no jardim do Éden, tá? Culpa original é aquilo que nós recebemos, não pelo pecado de Adão, mas por aquilo que nós cometemos hoje, tá? Isso é bom deixar bem enfatizado, tá? Pecado original, factual. Pecados veniais e mortais, irmãos. O que é um pecado venial? Quem já foi católico aqui? Católico. Lá existe, é muito enfatizado os pecados veniais. O que é um pecado venial? É aquele que se pode perdoar, tá? E os pecados mortais, que nós falamos agora mesmo. Só que o grande problema do jeito que a Igreja Católica toca, é que os pecados veniais, ele pode ser perdoado através de algumas ações, né? E quais são essas ações? Não é você dobrar o joelho diante de Deus e falar com Deus assim: me perdoa, pois eu pequei contra o Senhor, igual Davi falou. Não, é você rezar 10 Ave Marias, a penitência, né? Se você andar de joelho aqui essa escadaria, você vai ser perdoado. Então ali eles criaram jeitos de se perdoar pecados veniais. É por isso que uma pessoa chegando ali viu uma pessoa subindo uma escadaria, aí perguntou: para que você está subindo aí? Ele falou assim: não, é porque eu vou receber o perdão lá em cima. Ele falou assim: olha, é melhor você subir andando, rapaz, e pedir perdão para Deus, né? Irmãos, eles criam umas dificuldades para as pessoas, sendo que é muito mais fácil você dobrar o joelho na presença de Deus e Deus perdoar o seu pecado. Acabou. Você não precisa fazer mais nada, é só abrir a sua boca e pedir perdão pelos seus pecados. Culpa dos pecados, né, é o que nós carregamos, né, devido ao pecado dos nossos pais. Vamos correr aqui. A natureza do pecado, né, a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus no contexto dessa passagem significa a reação da santidade de Deus contra o pecado. Não importa se tenha ocorrido por ato ou por estado, o pecado requer a manifestação da justiça de Deus. Irmão, todo pecado tem uma punição, tá? Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Ah, eu vou pedir perdão para Deus aqui, Deus vai me perdoar. Deus vai te perdoar, mas a fatura vai chegar. Por isso que temos que ter cuidado, irmão. E isso se chama consequência, e isso está na natureza do pecado. Davi, Deus falou assim com Natan, falou assim: olha, perdoado foi o teu pecado, Davi. Foi perdoado, viu? Quando ele começou a se alegrar, ele falou: ops, mas a fatura está vindo a galope. A galope. A espada não vai sair da tua casa mais. O que você fez às escondidas, teu filho vai fazer para todo mundo ver, tá? E pronto. E o filho que você está aí, do seu adultério, o teu filho vai morrer. Pronto. E morreu mesmo. Então, irmão, não brinque com o pecado. Culpa na consciência, irmãos, a consciência nos acusa. A consciência nos acusa. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que a consciência nos acusa, tá? Culpa e lei moral de Deus. A culpa não faz parte da essência do pecado, mas é antes uma relação com a sanção penal da lei. Tá bom, irmãos? Eu vou encerrar por aqui. Vou só dar uma passagem aqui, num ponto interessante aqui, onde está o nosso questionário, tá? Os irmãos leiam aí. Porque o pecado é universal, né? Tem gente que ainda fica entrando em questões também aqui, né, naquilo que eu falei. Por que foi só Adão e Eva que pecaram e eu que tenho que carregar? E aí a resposta estava naquela ilustração que eu falei para os irmãos, tá? O pecado, ele é hereditário, tá? O homem, olha uma coisa interessante aqui.
O homem é pecador porque peca? Ou ele peca porque é pecador? Eu tinha um pensamento assim que, não, isso aí tanto faz. Eu tinha, mas eu entendi aqui nessa lição que é por causa disso. Por exemplo, irmão, se eu for colocar na minha cabeça que o homem, ele é pecador porque ele peca, só basta ele não pecar, que ele vai deixar de ser pecador. Olha que coisa, né? E quem é que vai deixar de pecar, irmão? Ninguém, tá? Aí agora sim, o homem peca porque ele é pecador por natureza, irmão. E aí tem um exemplo, a macieira, né, que dá maçã. Ela dá maçã, né? Ela vai dar maçã porque ela é uma macieira, tá? Não é o contrário não, mas ela vai dar uma maçã porque ela é macieira, tá bom? Quem levantou a mão? O próprio Jesus falou, né? Todos pecaram, foram destituídos da glória. Paulo, né? Paulo. Todos pecados destituídos estão da glória de Deus, tá? A humanidade depois da queda, irmãos, logicamente o que ia acontecer é a morte, né? O juízo de Deus. Deus lançou um juízo especial, né, sobre a mulher. As mulheres aí, irmão, estão sofrendo por causa disso aí. Possivelmente as mulheres dariam à luz sem ter dor e outras coisas, né? Deus lança um juízo também sobre o diabo, o homem também, né? E todos ali ficaram debaixo do pecado, né? Seu pecado foi imputado à sua posteridade, o seu pecado foi imputado a Jesus Cristo. Cristo teve que sofrer por causa do pecado, não por causa do pecado dele, porque Cristo não teve e nunca terá pecado, né? Deus imputou a sua justiça também sobre os que creem em Cristo, tá? O que significa estar debaixo do pecado, o castigo para o pecado, aqui ó, o pecado implica num estado pecaminoso, porque o homem quebrou a comunhão e a relação com o seu Criador, separando-se dele, tá? O pecado tem algumas consequências, né? Algumas coisas que acontecem. Ele serve para disciplina, Deus castiga também, tá? Deus, ele corrige através do que você faz, tá? O castigo imediato do pecado. Adão experimentou de modo imediato as consequências do seu pecado após ter desobedecido a Deus, tá? O pecado desfigurou a imagem divina no homem, como nós já estudamos. O pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou toda a raça humana, tá? E o pecado produziu punições naturais e físicas na vida do homem, tá? Deus abençoe a todos.